Era uma noite sem lua, e o Rio Negro parecia mais escuro do que nunca. Suas águas corriam silenciosas, como se o próprio rio estivesse esperando por algo. Na pequena vila às margens do rio, as histórias antigas ainda eram contadas em sussurros, principalmente sobre o barqueiro. Diziam que ele aparecia nas noites mais sombrias, quando a neblina encobria o rio e o silêncio dominava. Era nessas noites que o barqueiro do Rio Negro saía em busca de almas perdidas. Ninguém sabia ao certo de onde ele vinha, mas os mais velhos contavam que ele era uma alma condenada, forçada a navegar pelas águas escuras até encontrar sua redenção, que nunca viria. Os pescadores evitavam falar sobre ele, mas todos conheciam alguém que jurava ter visto o barqueiro. Ele nunca tocava a terra firme, apenas esperava à margem do rio, sua figura encapuzada e sua mão pálida segurando o remo. A lenda dizia que aqueles que entravam em seu barco nunca mais eram vistos. Eles eram levados para as profundezas do rio, onde seus gritos eram sufocados pela água negra. A aldeia vivia com medo, mas ninguém ousava desafiar o curso do rio ou as histórias que o cercavam. Até que, em uma noite especialmente escura, o jovem Matias decidiu enfrentar o mito. Matias era conhecido por seu ceticismo. Não acreditava em histórias de espíritos, assombrações ou barqueiros sobrenaturais. Ele desafiou seus amigos, dizendo que cruzaria o Rio Negro naquela noite, sozinho. Com um pequeno barco de madeira, ele se aproximou da margem. O vento era gélido e uma neblina densa começava a cobrir a superfície da água. No fundo, algo parecia mover-se lentamente, como se o próprio rio estivesse vivo. Mas Matias não recuou. Ele embarcou, remando com força contra a corrente silenciosa. No entanto, algo estava errado. A correnteza, que normalmente era forte, parecia ter desaparecido, e o rio se tornava cada vez mais quieto. Então, do meio da névoa, uma sombra surgiu. Era o barqueiro. Seu barco se aproximava lentamente, sem fazer nenhum som, cortando a água como se flutuasse sobre ela. Matias sentiu um frio intenso invadir seu corpo, e seus braços pareciam congelar. Ele tentou remar de volta, mas era tarde demais. O barqueiro estava ali à sua frente, e com um gesto lento, estendeu a mão pálida. Matias sabia que não deveria aceitar, mas algo em seus olhos o atraía. Era como se o barqueiro estivesse oferecendo respostas, talvez redenção, ou um caminho de volta. Mas no fundo, Matias sabia que, se aceitasse, nunca mais veria a luz do dia. O silêncio foi quebrado apenas pelo som do remo do barqueiro, batendo suavemente na água. Sem conseguir se mover, Matias sentiu seu barco ser puxado lentamente em direção ao dele. Agora, à beira da escuridão absoluta, ele compreendeu que o mito era muito mais real do que ele jamais poderia imaginar. Enquanto o barco de Matias era puxado pelo barqueiro, o jovem sentia o medo crescendo em seu peito. Seus músculos estavam rígidos, como se o próprio ar ao redor estivesse congelando seu corpo. O som do remo batendo suavemente nas águas escuras parecia ecoar em sua mente, preenchendo o silêncio pesado da noite. Matias tentou gritar, mas sua voz parecia presa em sua garganta, sufocada pelo pavor. A neblina ao redor tornava impossível ver qualquer coisa além da figura encapuzada à sua frente. Era como se o mundo inteiro houvesse desaparecido, restando apenas ele, o barqueiro e as águas negras e silenciosas do rio. Dizem que o barqueiro do Rio Negro não falava, mas naquela noite, Matias ouviu uma voz baixa e profunda, que parecia vir de dentro de sua própria mente. "Por que desafia o que não pode compreender?", sussurrou a voz. Ela era lenta, carregada de algo que parecia tanto uma advertência quanto uma maldição. O coração de Matias batia descompassado enquanto ele lutava para escapar, mas era como se suas forças tivessem sido drenadas pelo rio. O barqueiro levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto que parecia não ter traços, como uma máscara de sombras. Seus olhos, porém, eram de um vazio absoluto, sugando qualquer luz que tentasse atravessar a escuridão. Matias, agora completamente paralisado, viu-se sendo puxado para o barco maior. Quando seus pés tocaram a embarcação, ele sentiu o ar ao redor mudar. A temperatura despencou e o tempo pareceu desacelerar. Cada movimento do barqueiro parecia eterno, e cada respiração de Matias era um esforço árduo, como se o ar estivesse se tornando mais denso. A corrente do Rio Negro,
que antes parecia parada, agora se agitava lentamente, formando redemoinhos que sussurravam segredos antigos e esquecidos. O jovem se viu cercado por vozes distantes, como se as almas que haviam sido levadas antes dele estivessem tentando avisá-lo, mas suas palavras eram distorcidas, incompreensíveis. O barqueiro apontou para a proa do barco, onde uma névoa ainda mais densa parecia tomar forma. Algo estava escondido ali, algo que Matias sentia ser muito pior do que a própria morte. Todo aquele que se atreve a cruzar o Rio Negro sem permissão paga o preço. Você não deveria ter vindo, disse a voz em sua mente, mais alta e ameaçadora. Matias lutava para se libertar, mas era como se o próprio barco estivesse sugando suas forças, a madeira fria e úmida agarrando seus pés como correntes invisíveis. Sua mente estava à beira da loucura, quando de repente a neblina na proa se dissipou por um momento. O que ele viu foi uma imagem aterrorizante. As águas do Rio Negro pareciam abrir-se, revelando o que estava abaixo. Corpos, centenas de corpos, flutuavam logo abaixo da superfície, seus rostos virados para cima, com olhos sem vida. Suas bocas estavam abertas em um grito mudo, congelados no momento final de terror, antes de serem arrastados para o abismo. Eles eram os desafortunados que haviam cruzado o caminho do barqueiro antes de Matias. Agora, eles eram parte do rio, almas condenadas a permanecer nas profundezas, eternamente presas à escuridão. Desesperado, Matias tentou saltar do barco, mas era inútil. O barqueiro o observava em silêncio e, com um último movimento, ergueu o remo. Quando o barqueiro bateu o remo nas águas novamente, um som oco reverberou pela escuridão, e as águas do rio começaram a se fechar sobre os corpos. Matias sabia que sua alma estava prestes a ser condenada. O terror absoluto o consumiu, mas antes que pudesse reagir, o barco começou a afundar lentamente, levando-o com ele para o fundo insondável do Rio Negro. E assim, o jovem desapareceu, tornando-se mais uma das muitas almas perdidas nas águas profundas, eternamente preso ao destino sombrio do barqueiro do Rio Negro. Enquanto o barco afundava nas águas escuras, Matias sentia o frio tomar conta de seu corpo. O barqueiro, em silêncio, o observava com seus olhos vazios. A última coisa que Matias viu, antes de ser tragado pela escuridão, foi o reflexo distorcido de seu próprio rosto nas águas negras, cercado pelos rostos das almas perdidas que sussurravam seu nome. Num instante final de terror, ele entendeu. Não havia escapatória. O Rio Negro o reivindicava e, como tantos antes dele, Matias desapareceu, tornando-se apenas mais uma lenda na correnteza silenciosa. O barqueiro, impassível, remava em direção à próxima alma.